sobre como ser saudável diante de uma tragédia. E eu vou fazer uma série de programas falando sempre de alguma coisa que nos convida a pensar um pouco, a refletir um pouco o que isso é para nós distantes, o quanto isso é saudável, estarmos ligados sim em pensamento com os nossos amigos do Rio Grande do Sul nesse momento, com essa tragédia, mas qual é o nosso pequeno, mínimo pensar sobre o que é estar lá? O que é talvez sentir aquilo ali? Talvez não cabe dentro da nossa forma de ser, pensar e agir aqui. Então, diante de uma inundação como a do Rio Grande do Sul, se fala em priorizar a saúde física e mental para conseguir lidar com os desafios que surgem. Mas tão pouco tem a estrutura, por quê? Porque são várias cidades, são praticamente o Rio Grande do Sul todo. Como fazer isso a partir dessa situação onde não se tem mais nada? Como priorizar alguma coisa nesse momento? E nesse nada, muitas vezes, inclui algo ainda pior, sem documentação. Sabemos que os documentos fazem parte da nossa dignidade humana, nossa carteira de trabalho, ou seja, a carteira de trabalho de tantos rio-grandenses que nem tem mais e que não tem por onde buscar. Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas não é tão difícil, você vai nas empresas que você já trabalhou. Pois é, vai que esse sujeito, vai que essa pessoa trabalhou em empresas que estão completamente inundadas. Como ter referências? Como falar, ir para uma outra cidade ou tentar fazer alguma coisa se você não tem referência de nada e naquele momento, claro, pós passar essa inundação, como está a sua cabeça, como está esse ser humano, aonde que está a sua capacidade de ver isso. Então, se as empresas também estão debaixo da água, como achar essa dignidade da sua carteira de trabalho e a documentação que você não tem? Outra prioridade é a sua segurança da sua família. Se estiver nas áreas afetadas pelas inundações, siga as orientações das autoridades. Às vezes é muito difícil seguir as orientações das autoridades, porque para você evacuar rapidamente, não cabe todo mundo naquela situação de poder evacuar, e deixar para trás é pesado, é indigno, é às vezes desesperador. Então, às vezes se prefere ficar naquele ambiente, mesmo precário e às vezes possível de ser inundado completamente, pelo não deixar algo para trás. E aí eu vou falar depois que algumas pessoas, conforme os traços de personalidade, têm uma sensação de dor muito mais horrível, muito mais dramática do que outras pessoas, conforme os traços de personalidade da outra pessoa. Ali você percebe que a análise corporal tem o seu fator de saber que algumas pessoas só estão felizes porque todo mundo está vivo. Outras pessoas, mesmo pelo fato de todo mundo estar vivo, a sensação, o sentimento inunda essa pessoa, acaba com ela. Por que isso acontece? Aí começa a fome, começa a desestrutura. E a gente sabe que nessa região atualmente temos pessoas que jamais pensaram em precisar de ajuda de alguém. Jamais pensaram que iam precisar de ajuda de alguém e muitas vezes, por isso mesmo, pouco ajudaram os outros. E agora estão se vendo diante de uma situação onde o outro é a sua principal garantia, a sua principal garra, a sua principal capacidade de sobrevivência. Eles querem o mínimo necessário, que talvez é higiene e alimentação, e o resto vai se acumulando. Sabemos que muitas crianças irão para a vida com dificuldades enormes por causa dessas tragédias. Outras, como eu ontem vi na televisão, uma menina de colo, feliz da vida, falando, a hora que ela foi nos braços do pai dela, feliz da vida, falando, pai, eu andei de jet ski. Que bom, gente, que bom que essa criança tem essa visão. Então ela vai ficar com essa visão, não com a tragédia. O passeio de jet ski, tomara que lá no futuro ela possa fazer isso de novo, para ampliar essa sensação dessa criança que viu isso como uma bela viagem de jet ski. Que lindo!
ouvir isso no meio da tragédia. Também vi um outro menino falando num momento que eles colocaram muitas coisas na casa da tia, que mora um pouco mais para cima, no morro. E aí tentaram salvar, ele falou, entre outras coisas, televisão e algumas coisas que eles tinham dentro de casa. E aí começa a cair umas lágrimas, ele diz assim: mas a água chegou na casa da tia e agora nem as nossas coisas, nem as coisas da tia estão salvas. Então, nesse menino, sim, vai ficar, imagina, o cuidado de ao menos salvar algumas coisas e colocar na casa da tia, mas a casa da tia também foi. A gente pode ter uma mera ideia, noção do que é isso. Mas a convivência dessas pessoas, estar vivendo naquele ambiente, naquele lugar, falando em uma vida saudável, no meu programa, Viva uma Vida Saudável, nesse momento, a única coisa saudável é tentar essa sobrevivência. Isso, no correr dos seguintes anos, desses fatos, não incite de procurar ajuda profissional, psicólogos, terapeutas e outros profissionais da área da saúde. O Papa Francisco tem se pronunciado sobre questões humanitárias e desastres naturais, expressando solidariedade com as vítimas e apelando para a ajuda e o apoio em conjunto dos seres humanos como pessoas. Ele destaca a importância da compaixão, da solidariedade e a ação prática para aliviar o sofrimento das pessoas afetadas por tragédias. Então, começar a fazer essas ações práticas. Eu, essa semana, resolvi também olhar para dentro do meu guarda-roupa, para dentro do guarda-roupa do Neri, para dentro das coisas que eu tenho e consegui, sim, juntar 5 sacolas bem grandes, entre roupa de cama, um cobertor, né, algumas coisas assim, toalhas pequenas e grandes, várias coisas. Então eu percebi que a gente pode sim olhar para dentro do nosso armário, conseguir um tanto de calçado, não aqueles que não servem mais, que estão estragados, que estão rebentando, ou roupas estragadas. Por favor, não vamos dar mais trabalho às pessoas que são voluntárias lá trabalhando. Vamos dar coisas que sirvam. E sabe do meu trabalho de análise corporal comportamental, como é feito isso, sabendo dos seus traços de personalidade, como você consegue viver melhor, como você consegue ter uma vida muito mais saudável, sabendo por que você age do jeito que você age, por que algumas situações da sua vida parecem tão difíceis e parecem não ter solução. Então venha entrar em contato comigo. Eu também vi uma reportagem que me chamou muita atenção e eu valorizo demais essas pessoas criativas nesse sentido. Houve um senhor lá que, uma altura do campeonato, pegou sua gaita e foi lá no meio desses voluntários e foi tocar um pouco de gaita, foi levar um pouco de harmonia. Essas pessoas trabalham horas e horas e horas como voluntários ali seguidos, e vem alguém com uma prática de apoio, de ajuda tão diferente como aquele senhor fez. Então, nós temos que lembrar que são várias, inúmeras as formas de você estar num movimento desses. E onde a gente percebeu que todo mundo parou um pouco o seu trabalho e curtiu um pouco essa sensação que é necessário para esses movimentos também. Drauzio Varela, ele é um médico escritor e ele fala um pouco dessas relações da saúde pública, desses desastres naturais e impactos sociais e crises humanitárias. Ele compartilha experiências de trabalho desafiadores, e ali é desafiador, né? Fornecendo ideias valiosas sobre como as pessoas enfrentam dificuldades e encontram maneiras de se manter saudável em situações adversas. Se a gente for fazer um pequeno paralelo entre a Covid, onde as pessoas até circulavam, mas não havia empresas abertas, não havia trabalho, comparando com o Rio Grande do Sul hoje, não tem nem comparação, porque lá se movimentava, lá se tinha telefone, lá se tinha uma movimentação, lá você poderia estar conversando e dialogando com as pessoas. Hoje, lá no Rio Grande do Sul,
tudo está parado. Como que eles vão ter muito tempo essas capacidades dos celulares ligados? Então é uma situação muito desagradável, onde as escolas não funcionam, mas o próprio município não sabe onde é que estão os alunos, não sabe onde é que estão os professores. Antes se sabiam que eles estão em casa, agora nem sabem onde eles estão, qual lugar que eles estão, em que cidade que foram levados, em que acampamento foram parar. Porém, é uma forma de estar vivo nesse lugar e nesse movimento. E no meu trabalho diante de uma tragédia, a análise corporal fornece posições valiosas de como evitar ou ao menos minimizar esse estresse e possíveis traumas que podem vir através dessas situações. E como você, a partir do momento que você se conhece, ajudar é reconhecer também mais sinais de estresse que estão em você, e você pode sentir isso com mais autoridade por você mesmo e permitindo buscar ajuda. Tem lugares que literalmente o cuidado é muito pequeno. Então algumas pessoas têm uma capacidade maior e as outras têm uma capacidade menor. Vamos lá, por exemplo, se você é uma pessoa que tem os picos mais ligados à oralidade, você é uma pessoa mais oral, emocional, você gosta de estar conversando e você gosta inclusive de ficar ouvindo as pessoas. Essa tragédia ela é muito mais profunda. Por quê? Porque as pessoas que são muito emocionais, elas se apegam muito às coisas que elas têm, às coisas que elas estão deixando para trás, às coisas que elas nunca mais vão ter, porque realmente a água leva. Então as pessoas que têm esse pico oral na comunicação e pessoas que são muito planejadas, muito organizadas, elas meio que se perdem. Por quê? Pela sensação do emocional. São mais difíceis elas dar conta disso. Agora, as pessoas que são mais estratégicas, as pessoas que são mais ágeis e competitivas, também as pessoas que são criativas, elas às vezes até tiram lições rápidas disso tudo. Por quê? Porque elas não são emocionais, elas são muito, muito racionais. Elas olham, enxergam, viram, e aí, tá bom? Então tá, então vamos seguir. Quando você tá diante de uma pessoa emocional ou tá diante de uma pessoa racional, não julgue-as de forma igual, elas são muito, extremamente diferentes e a sensação de vida saudável delas é muito diferente uma da outra. Então, nesse movimento, entra a análise corporal, que tem como ver e sentir a diferença dessas pessoas e ter esse cuidado, principalmente com essas pessoas emocionais. Os racionais vão se desenvolver muito mais rápido e com muito menos dor. Então, você quer entrar em contato comigo? 429-9992-0018. Um abraço a todos vocês, uma boa semana, obrigado, Mauro, e até terça-feira que vem. Tchau!